Então tem esses dois lados, né? Isso tem que ser revisto ainda na questão da economia brasileira, para ter, vamos dizer assim, revisar de fato. Nós queremos mais tributar o capital, queremos mais tributar o trabalho, queremos mais... Existe uma harmonia melhor. Mas, exatamente. só colaborando assim, também nós temos uma alta carga de sonegação também, né? E isso Sim. impede com que haja um equilíbrio nessa balança aí. Porque é interessante, existe uma permanência, poderia até reduzir, mas a sonegação ela é muito grande. É preciso considerar. Só para terminar, aquela ideia seguinte também do imposto único, isso também para a economia não é muito bom, entendeu? Na verdade, de ter, às vezes a gente tem uma interpretação equivocada. Então vamos implementar o imposto único, resolve. Não é bem assim. Tecnicamente isso não... Só se vier acompanhado com a jornada de trabalho de 36 horas. Aí pode nós ser temos que proposta para tenha debater isso. 36 horas, aí não as 40. Imposto único com 36 horas. E nós justificamos por quê. Rogério, um cálculo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, divulgado no dia 21 de maio, mostrou que o brasileiro trabalha 148 dias por ano para pagar impostos. Mais do que o dobro do que foi registrado na década de 70. Esse avanço, esse aumento tão grande, né, nesse número de dias que é calculado, ele está muito mais ligado ao custo fixo da máquina pública ou a questões políticas ou inchaço, né? Olha, nós acreditamos assim, por exemplo, hoje nós estamos lutando aí por uma redução de jornada de trabalho. O Brasil hoje, nós viemos de 48, estamos nas 44, estamos vindo para 40 horas semanais, e nós acreditamos o seguinte, a produção, da maneira que ela se apresenta, vamos pegar pela indústria, por exemplo, que roda 24 horas por dia. Nessas 24 horas que está gerando a indústria, que está funcionando, por exemplo, ela está gerando imposto. No momento que ela está circulando, ela está gerando. Só que tem uma situação assim, onde entra a nossa discussão? A nossa discussão ela entra exatamente na malha que atinge os trabalhadores, no sentido de que hoje, quantas menos horas ficar o trabalhador dentro da empresa, mais a empresa ganha. Porque ela evita o estresse, ela evita o atestado, ela evita um monte de situações que estão ligadas a isso. Mas nós entendemos que, se nós tivermos ainda um avanço dentro de uma política tributária que não se contraponha com a política de reforma da Previdência, eu acredito que nós vamos chegar num patamar de satisfação em termos de avanço para os trabalhadores e também essa briga que existe muito grande em relação aos empresários, que é a reforma tributária. Então eu acho que hoje, mesmo que o trabalhador hoje pague, conforme tu disseste aí, pague muito imposto, mas ele é necessário no sentido em que a movimentação da empresa, o lucro da empresa, ele surge nesse capital, nessa ciranda, onde os impostos são altíssimos nesse país. Tá certo, então o Contraponto faz um breve intervalo e volta já. Às vezes você pensa que tem o controle, mas acaba sendo apenas um controlado. Parar de fumar é o primeiro passo para conquistar a liberdade. Ter controle é não fumar. Campanha Liberte-se, uma iniciativa Unifra. Estamos de volta falando sobre a carga tributária brasileira. Aqui comigo, coordenador do curso de Economia da Unifra, professor Alexandre Reis, e o presidente dos Sindicatos Comerciários de Santa Maria,
Rogério Reis. Professor Alexandre, é possível entender por que temos uma carga tributária tão elevada e, ao mesmo tempo, somos tão carentes de alguns serviços que o Estado deveria prestar à população como contrapartida dessa carga tributária? Isso aí é um grande paradoxo, né? Ou seja, a gente de fato tem uma carga tributária alta, principalmente sobre o fator trabalho, né? E parece mentira também, pegando por outro lado, o capital no Brasil é extremamente tributado, né? E a gente sai na rua, né? Ou seja, quando a gente precisa de um serviço público, tu não percebe, né? Enfim, essa questão, essa dinâmica tributária, ela começa a ter um novo cenário, ou vamos pensar assim, uma nova novela a partir da Constituição de 88, né? Ali ela tem uma mudança muito significativa, né? Ou seja, sempre houve uma disputa de poder entre as três esferas da federação, o Estado maior, ou seja, o Brasil, os estados, os municípios, de pegar uma parte maior da carga tributária. A partir de 88, pela Constituinte, pelas discussões, isso aí ficou resolvido. Mas desde ali, a carga tributária, vamos dizer assim, pensando assim para todo mundo entender, a que compete ao Estado Brasília, pensando o Estado maior, né, ele fica com a maior parte, né? E de fato, então, aí tu consegue perceber isso na sociedade que vive nos municípios, né, um grande contrassenso, né? Ou seja, eu pago um monte de impostos e na hora que eu tenho que receber um serviço de qualidade eu não tenho, né? Isso a gente não consegue perceber nos outros países desenvolvidos. Ou seja, tu paga uma carga tributária até maior do que o que o brasileiro paga. No caso da França e Suécia, né? Exato, a Alemanha é um caso... O primeiro mundo. O primeiro mundo. Até a própria economia americana, né? Claro que a carga tributária da economia americana é diferente porque os fatores que são tributados é diferente do que do Brasil. Então, se a gente for fazer uma relação... saúde é questão diferenciada. É diferenciado. Mas vamos comparar com a questão da região do euro, né? Ou seja, a Alemanha, tu tem uma carga tributária extremamente alta. E exemplo bem atual do que está acontecendo agora, a Alemanha, há 2 semanas atrás, lançou um pacote no sentido que o aperto fiscal vai ser maior ainda. Quer dizer, a população vai ter que pagar mais para resolver esses problemas financeiros ainda da crise, principalmente da questão da repercussão lá da Grécia na comunidade euro. Então, percebam, só que lá tu consegue perceber que tu está pagando e tu tem um retorno do serviço. Os pessoal, inclusive, estão absorvendo essa proposta de política do governo. A própria população está absorvendo exatamente. isso. A população... Existe uma mentalidade, de entender. Né? E aqui no Brasil não tem essa mentalidade também. Então, na verdade, a gente só critica. Né? E, de fato, eu acho que tem que criticar os governos de qualquer esfera, que, de fato, eles até têm uma... Só que eu acho que tem um problema aí na questão da eficiência da alocação desses recursos, né? Eu acho que, como a gente falou nos blocos anteriores, na questão dos desvios, né, que existem e ainda é muito altos no Brasil. Certeza, né? Com certeza. Que se a gente fosse... Tem estudos aí econômicos que se a sonegação ou os desvios, o deixar de pagar, fosse resolvido, poderia se reduzir alguns pontos percentuais da nossa carga tributária, que hoje é mais ou menos em torno de 37% do nosso PIB, né? Enfim, reduzir isso para 2%, 4%. É um grande ganho. Né? Imagina tu reduzir 4%, 5%. É que, na verdade, tem o cara que nunca sonega, tem o que sonega porque precisa e tem o que sonega porque o outro sonega. Exato. Então, são 3 classes nisso aí. E também, às vezes, pode acontecer esse tipo de... Nunca vai terminar isso. O desvio da sonegação, porque na questão, a lei da questão dos tributos, elas têm algumas falhas, né? Essas falhas têm que ser resolvidas. E aí que a gente não consegue observar isso nos outros países. Exemplo, de novo, da comunidade. É muito claro. E aí a população entende o que está pagando, sabe o que é aquele imposto e para que ele serve. Porque ela recebe os benefícios. Exato. E recebe... Tem como retorno os benefícios. Aqui nós temos muitas falhas disso. A gente não sabe. A gente paga CPMF para a saúde e depois a CPMF foi para conseguir fechar as contas do governo. Aí a população fica, mas só um pouquinho, aí eu vou lá, um atendimento simples, uma simples... As leis surgem com uma destinação, mas mas é na interessante.